acompanhar a obra dele, a conhecer o que o Jaider fazia, não conhecia o Jaider até então, e fiquei muito impressionada. Lá na Mira mesmo, o Jaider propôs um trabalho coletivo de todos os artistas que estavam ali, que era uma árvore de desejos. Depois ele pode falar um pouco mais sobre isso. E que ia ser levado lá para a ONU e tal. Então o Jaider, ali ele teve uma atitude também de chamar todo mundo para uma coisa coletiva, foi feita do lado de fora, na avenida. Então foi uma coisa muito intensa. Era junho de 2013, época daquelas, exatamente na semana, nos dias daquelas movimentações todas que tivemos no país inteiro. Coincidiu, foi tudo ao mesmo tempo. Então era de uma intensidade muito grande. O Jaider, depois disso, ele esteve na UFBA. Ele esteve na UFBA, acho que foi eu não lembro do Jaider, mas acho que foi em 2016 ou 2017. Ele esteve no Enecult, a convite da professora Clélia, também do IAC. E então, estivemos lá de novo, estive com o Jaider ali de novo e tal. Ele teve uma participação nesse Enecult. E depois, acompanhando o Jaider, ele estava com uma exposição chamada Amazônia, que era uma coisa assim absolutamente fantástica, que desconcertava todo mundo. O título, né, da exposição era Amazônia, era uma série de gravuras. Bom, já depois pode falar melhor sobre essa exposição também, mas que eu acompanhei isso, circulou por muito. O Jaider circulou com isso, ele fez um tour aí por várias partes do Brasil com a sua arte. E com isso é um trabalho muito pioneiro assim, também de levar o debate, de levar esse tipo de arte provocadora, absolutamente provocadora. O Jaider é de origem macuxi, ele é macuxi, de Roraima. E que mais? Bom, o Jaider foi o primeiro vencedor indígena do Prêmio Pipa, que é um prêmio de arte contemporânea. Tem uma votação online. Isso foi em 2017, se não me engano. Eu sou meio ruim de data, mas acho que foi 2017. E o Jaider, e a partir daí, foi super interessante que naquela ocasião, os três finalistas, os três que ficaram, foram o Jaider, o Iban Muniquim e a Arissana Pataxó, sendo que o Jaider foi o vencedor geral assim, do prêmio, né? E a partir daí criou-se uma estratégia dos artistas indígenas em relação a esse prêmio. E é muito interessante essa estratégia. Esse ano, por exemplo, foi o prêmio, foi dado ao Israel Machacali, e houve uma série de lives preparatórias para isso, Sim. incentivadoras desse. O Jaider participou ativamente disso daí. Lives que compõem até o nosso material didático, né? A gente trabalhou com essas lives aqui com o grupo que compõe a turma dessa componente. Exatamente, porque essas lives foram interessantíssimas e elas fazem parte dessa estratégia, de uma grande estratégia dos artistas indígenas, e eu acho que é um pouco sobre isso que o Jaider vai nos falar. E quase encontrei com o Jaider agora em Belo Horizonte, porque quando eu cheguei, ele tinha acabado de sair, ele estava em Belo Horizonte, foi para São Paulo, eu estava em Salvador, fui para Belo Horizonte, por causa desse negócio de pandemia, a gente não anda muito atualmente, né? Anda só quando não tem jeito. E quando eu cheguei lá, mas eu ainda vi lá, eu não estava na inauguração, mas vi a intervenção maravilhosa que o Jaider fez lá em Belo Horizonte, no viaduto de Santa Teresa, dentro do CURA, né, que é o Circuito Urbano de Arte. Também é uma outra, recentíssimo isso. E no momento o Jaider está aí com uma proposta de curadoria de arte indígena, que ele está justamente em São Paulo discutindo essas questões. Tem a ver com, né? Vamos ver o que ele vai nos apresentar, nos falar também depois sobre isso. Proposta de Bienal, tem coisas interessantes aí que o Jaider, então ele é essa pessoa, ele é esse artista indígena que traz uma arte muito completa e muito que movimenta muito, que ela instiga muito. Ele escreve também, ele tem livros publicados. Eu estive no lançamento de um dos livros dele em Belo Horizonte, lá na segunda exposição Mira. E, enfim, o Jaider tem no site dele ele tem uma parte que é um blog em que ele escreve muitos textos interessantes. E o título da nossa conversa hoje tem a ver com um desses textos. Então, agora, sem mais, eu acho que já falei assim, um pouco do Jaider, afetivamente, porque a gente tem essa amizade que vem desse tempo, né? Então, eu passo aí a palavra para o Jaider, vamos ouvi-lo. Obrigada, Jaider, pela sua presença. Agora é com você aí a palavra. Obrigado, Mara, pela sutil apresentação. Saudade, vontade de dar um abraço. A professora Paola também.
e todas as pessoas que estão nos acompanhando também, uma saudação geral, né? Falo com vocês a partir de São Paulo, estava fazendo um período chuvoso até ontem à noite, hoje abriu um sol maravilhoso, para saudar aí o Dia da Consciência Negra, né? Então, em alguns lugares é feriado, acredito que na Bahia deva ser, e estamos por aqui seguindo essa trajetória aí que a professora Mara começou a contar, né? Uma trajetória de muito trabalho e uma gostosa aventura nesse mundo. Para muitos dos nossos povos indígenas, continua ainda inacessível, né? Ainda continua no campo do imaginário. E aí a gente está fazendo esse voo, um voo muito panorâmico também, né? Para tentar enxergar e aplicar em nossas demandas mais urgentes essas potências que as relações entre pessoas e organizações, também organismos e estruturas podem proporcionar lá na ponta, né, que é a melhora da qualidade de vida do nosso povo, consequentemente também a manutenção do nosso espaço de vida, que é o que se entende por natureza cada vez mais preservado, né? Então, sigamos na luta, uma batalha grandiosa, gigantesca, né? Então, eu queria socializar com vocês o título que está no meu site, né? Reforço o convite a conhecer as publicações que estão aqui no site www.jaiderisbel.com.br. É um site que eu mantenho aí há alguns anos e venho colocando os textos que eu considero mais densos e que estejam disponíveis, né, enfim, para a memória mesmo, para desenhar uma trajetória de pensamento, porque antes de qualquer coisa eu aprendo muito com essas andanças, né, com esses deslocamentos ao qual eu me submeto, né, levando o meu corpo e o corpo coletivo do meu povo, da minha origem, para somar, partilhar angústias, partilhar expectativa, esperança mesmo, vida com os mais diversos povos que estão ainda resistindo, existindo e buscando manter aí o seu lugar bem firme nesse universo, né? Então o texto chama A Arte Indígena Contemporânea como Armadilha para Armadilhas, né? Então a gente vem tentando elaborar aí um repertório de pensamento crítico sobre essas questões e esmiuçando um pouco as palavras no português, que é a língua que acaba conectando a gente, né, de uma forma ou de outra. Uma questão que a gente tem levantado é essa questão do termo, né? Arte indígena contemporânea ou arte contemporânea indígena, né? Então, a gente sabe que o termo contemporâneo é um termo que acaba não sendo apropriado por questões de linha do tempo, enfim, influências, efeitos no campo da arte mesmo. Já é um termo obsoleto, mas para nós acaba sendo potente ainda, funciona muito, e ele serve para ilustrar um pouco essa sequência dos valores como as coisas são colocadas, né? Para mim, pelo menos, quando a gente escuta arte contemporânea indígena, ela soa bastante diferente de arte indígena contemporânea. E basicamente essa questão, né? Quando eu penso a palavra arte indígena contemporânea, a minha mente, o meu espírito, ele acaba fazendo uma relação de que arte e indígena são de origem comum e indissociável, né? Que a gente tem, embora não com essa palavra arte, mas a gente tem toda uma relação estreita, íntima e indissociável mesmo dessa junção, desse signo maior de expansão com a nossa trajetória de mundo, né? E quando a gente escuta arte contemporânea indígena, parece que os indígenas entram na canoa da arte em um determinado momento que vem agora, mais para o início do final do século passado, início desse século, né? Então, só esse termo, a troca desses termos dá panos para mangas, né? Tem alguns artigos que estão sendo escritos por outros pensadores, escritores, enfim, acadêmicos sobre essa questão. E acho que essa conversa é mais para dar um panorama assim, de como a gente está tentando coletivamente também
organizar essas ideias, né, e tentar uma aproximação com essa fatia de pensamento mais consolidado ou mais estruturado que é o corpo acadêmico, né, os pensadores que estão aí, os intelectuais que estão escrevendo sobre isso há algum tempo, ainda sem a nossa presença, sem a nossa participação, muito da metodologia da ciência e tal, muito com a antropologia, a filosofia, e aí surgem a gente com Jaider, essa desculpe, Jaider, tá, tá cortando um pouquinho, então se você puder falar só um pouquinho mais lento, talvez. Tá certo. Eu estava comentando, né, que a gente está aprendendo e aprendendo muito rápido e ao mesmo tempo socializando com os nossos pares, artistas indígenas, sobre essas potências desses pensamentos que nos envolvem diretamente, né? Ele não diria que nos atravessa, porque o atravessamento é uma coisa que passa, vai embora, e essa coisa está em nós, somos nós, tá? Então, uma questão constante. E aí, vou socializar esse texto aqui, com alguns comentários e tentar dar um panorama geral sobre como está o movimento da arte que é realizada, que é manipulada pelos indígenas. Então, vamos lá. Antes de qualquer outras questões, eu quero destacar o caráter de legitimidade deste ensaio, né? Então, esse caráter de legitimidade é quando eu me aproprio da escrita, do pensamento, da língua portuguesa e traço uma narrativa a partir de um campo de observação muito próprio, muito particular, de uma perspectiva de autonomia, de prática mesmo, e não exatamente de um gabinete de pesquisa. A professora Vanessa falou que eu tenho feito várias andanças e é verdade, isso faz toda a diferença, né? No resultado, na produção, na criticidade disso, né? Então, penso e até espero que ele deva ser considerado importante por todos aqueles que passeiam acerca do termo, ou da negação do termo, ou mesmo em sua exaltação. Escrever sobre o assunto é exponencialmente uma agentividade legítima, exatamente daqui, desta posição. O eu vivente, estou vivo, sou um artista, sou indígena e também acredito que esteja no campo da autonomia. Então, esse artigo ele foi publicado em junho, 9 de julho de 2020, é um texto recente, né? Já no contexto da pandemia também. Então, durante uma década inteira, eu tenho me dedicado integralmente a pensar as artes que faço como partes de um sistema político e estratégico amplo, de limites indefinidos intencionalmente, para que uma hora pudesse ser posto em ambiente de equivalência aos todos, para, de fato, suscitar possibilidades reais de diálogos com os já difundidos movimentos. Eu não posso, desde onde estou, afirmar ou negar absolutamente nada. Tampouco a intenção da minha escrita está para além das fronteiras de suas próprias investidas, né? Falando que a gente não tem o domínio do efeito do que a gente faz, né? A gente joga no campo e ele se faz seus próprios caminhos, né? Então, eu não sou titular de nenhuma cátedra, eu não em uma influente academia, mas ao passar dos anos eu pude perceber que esses espaços já existem e que já constroem teorias ao mesmo tempo em que as disseminam, segundo suas próprias estruturas e motivações. Estou falando aqui do trabalho de pesquisadores anteriores que já vem ensaiando, arriscar sobre esses assuntos, publicar, enfim, abordar essa dimensão toda que é a nossa existência, a nossa resistência, a nossa insistência, e agora com a arte, essa possibilidade de aprofundar essa dimensão das coisas, né? A gente, digo, eu mesmo nasço num ambiente fértil para as criatividades ou para as inanições,
se eu tivesse aceitado, se eu tivesse cedido aos convites ao autoapagamento, né? Eu venho a esse mundo já como alguém desvirtuado. Eu considero usar a palavra desvirtuado com ressalvas e licenças, pois nesse primeiro plano eu não posso deixar de dar como referência a chegada e a ação dos invasores europeus sobre as dinâmicas próprias dos povos autóctones destas terras, hoje reivindicadas, né? Pois então vamos pensar um pouco sobre o tema desse texto: armadilhas para armadilhas, sistemas de poder, conceitos coloniais, práticas mescladas de valores e referências, identidade e autoconsciência, função, forma e conteúdo. A questão do território e territorialidade, vista deste ponto daqui, repito, eu, vivente, um artista, Makushi, povo amplo de movimento sócio-interativo, político, expansionista e estético marcador para bem antes da chegada dos invasores brancos, entre aspas, ponto que queria também marcar. Quem nasce como eu, ou como eu nasci, não se tem muitas escolhas senão buscar fazer-se em si mesmo, e isso pressupõe negar não exatamente quem se é, mas aquilo que queriam que fosse. A primeira teimosia vem mesmo dentro de casa. A forma como fui educado não foi nem de perto a primeira violência. É que meu corpo não me pertence, sem que eu o veja como um alongamento de acúmulos históricos. A violência é uma energia propagada de alcance praticamente não rastreável, mas acaba sendo que é. Precisa uma hora ampliar as leituras de mundos para minimamente ser justo com aquilo ou aquele que a gente pesquisa. Imagine os efeitos de 500 anos sobre uma população que assimila e desassimila o tempo todo. Não pude me deter em questionar os modos pelos quais me foi imposta a ideia da educação. A revolta que hoje entendo melhor não era coisa de alguns anos, mas séculos em um outro plano, milênios de distúrbios emocionais não tratados que se acumulam e se projetam sempre com mais eficiência nos modelos gerais, oficiais e outras forças das próprias épocas. Então, eu nasci no final do regime ditatorial. De um certo modo, eu fui um privilegiado, pois nasci no berço da violência. Assim, pude ver a sua cara como uma primeira paisagem. Como segunda paisagem, eu pude formar em mim mesmo mundos a partir de fragmentos. Uma narrativa aparentemente engessada, redonda e limitada me foi apresentada em uma hora dessas, onde os fatores todos se reúnem para dar fluxo a outros códigos genéticos, vamos assim dizer. Ouvir sobre a grande árvore que me levou a mundos distantes. Era noite de verão, céu sem lua, e eu senti a Via Láctea. Passei a olhar todos os tipos de árvores e a olhar todos os tipos de rastros, revirar pedras, entrar em fendas, escacaviando tudo. Certamente, nada mais teria acontecido na minha vida se a história tivesse sido a mim apresentada de uma outra forma, por outro alguém, em um outro momento. Mas foi meu avô. E foi onde hoje a nossa terra, a Raposa Serra do Sol. Quem me falou foi o meu avô, um exímio contador de histórias lúdicas e fantásticas. Mas ele foi um escravo nas fazendas dos estranhos que ocuparam o mundo com a melhor das intenções deles e para eles. Eu não podia imaginar que aquele cenário era cenário, que o couro de vaca que estávamos deitados em cima eram as estampas da colonização e da guerra pelas terras que já não estávamos, que então já estávamos como estranhos, pois por ordem nacional não nos pertenciam, como ainda continuam assim até hoje, e me parece que será para sempre assim. Há muito tempo existiu por aqui uma grande árvore. Ela tinha todos os tipos de frutas. Reticências. Como eu poderia achar normal ter de ir para a escola e não poder acompanhar meus próprios parentes no trabalho comunitário, desfrutando do verdadeiro saber que era a nossa língua e nossas tradições?
Com quem eu poderia dialogar sobre as grandes questões que me assolavam se minhas professoras só sabiam alfabetizar com maestria e não tinham tempo para me ver aéreo, pensativo, distante, pois estavam também aéreas, pensando no imposto de renda. Cada um em um mundo e eu num mundo ainda mais longe, rabiscar imaginários, enquanto a turma, os meus colegas choravam para aprender a escrever o próprio nome. Aquilo hoje posso bem dizer que já era a arte me alcançando, e foi nesse ritmo que me mantive esses anos todos, um constante movimento de cruzar sentidos, andando por uma margem muito estreita, esses lugares invisíveis por onde só andam os mais astuciosos exploradores. Me fiz explorador em um mundo onde tudo se explorava. Eu tive que negociar com o medo, com a timidez, com a tristeza, com a solidão, com a apatia. Por lá exploravam a terra não mais para a agricultura familiar comunitária, se explorava a terra para as grandes companhias, agricultura de monocultura. Exploravam a terra para retirar minérios, madeira, terra, para grandes fazendeiros de gado que a gente não via para onde ia tamanho rebanho. Exploravam a terra para caçar mãos de obra. Exploravam a terra para disseminar a miscigenação aos modos perversos, desde enganações e promessas a estupros violentos nos campos longínquos, de onde imaginaram nunca alguém poderia ser capaz de revelar. Assim, os sistemas, as artimanhas, as estratégias, políticas públicas oficiais e não oficiais de genocídios foram se estabelecendo. Eu pude acompanhar todo o processo desde onde estava, como disse, tendo o privilégio de nascer onde nasci e, vejam bem, por poder usufruir do sistema cristão que meus pais já nasceram dentro. A igreja ainda não havia declarado guerra ao Estado, e a relação deles ainda era complementar. Como um menino na escola de catequese, eu pude explorar a igreja, andar com as madres por boa parte da minha própria terra, ver e sentir como a igreja as tratava e como era esse trato deles com o Estado, as forças constituídas. Eu posso dizer com mais segurança hoje que o que eu fazia era uma pesquisa minuciosa sobre a minha própria origem e condição. Sobretudo, posso dizer que se tratava, portanto, de uma pesquisa sobre o meu próprio destino, pois de todas as partes da sociedade eu tinha curiosidade desproporcional para a minha idade ou para a minha realidade. Então, por que é que eu digo que usar o termo arte indígena contemporânea é, antes de tudo, uma estratégia? Talvez pelo fato de eu não conseguir dizer, fazer, mostrar e viver tudo o que acumulei de imaginação e visão por outros meios. Eu não seria assim se tivesse me tornado um cientista, um padre, um militar, um garimpeiro, um fazendeiro, um servente ou um professor. Eu não poderia, talvez, externalizar, dar vazão aos meus eus e aos outros se eu tivesse me tornado um pai de família, um trabalhador comum assalariado. Certamente eu não teria sido assim se eu não tivesse aberto a mão de todas essas possibilidades para ser unicamente artista, e hoje já desconfio que nem isso, né? E mesmo esse termo artista, pelo que se espera de um profissional desta área, também não poderia ir por tantos caminhos. E a mim está sendo assim. Eu digo que sou artista, mas o que de fato eu sou? Que trabalho é esse que a gente desenvolve? Essas costuras. Eu decidi assumir estas funções, me ocupar integralmente nisso, e mesmo assim, para poder chegar aqui, eu precisei, por estratégia ainda, percorrer caminhos convencionais, como ter um emprego formal, por exemplo. Consegui um emprego via concurso público, onde fiz carreira como auxiliar técnico numa empresa estatal de energia elétrica, mas lá me pus a dar continuidade à minha pesquisa sobre sistemas, sobre políticas e estratégias. Nesse tempo também pude fazer um curso superior. Eu estudei geografia
Eu fiz uma graduação e tentei seguir na academia, mas não me deixaram, não foi possível. Assim, pude ter introduções sobre metodologias científicas e compreender um pouco os mecanismos com os quais a ciência se faz valer. Voltando para o assunto maior, a arte indígena contemporânea, posso dizer que é um termo a mais no mundo dos termos, mas quando é tratado desse lado de cá, o eu, sujeito, artista, indígena e autor, passa a ter uma legitimidade inquestionável. É armadilha para pegar armadilhas por diversas razões, sobretudo para o campo da autocrítica, a autoanálise e o autodesenvolvimento. Talvez se espera discutir sobre tal arcabouço questões como se o índio faz arte, ou faz artesanato, ou artefato, questionar usos e apropriações de ambos os lados, discutir questões de autoria coletiva, a autonomia do artista, ou mesmo obter parâmetros que digam quem pode ser considerado artista ou não entre os sujeitos indígenas, talvez ir além a ponto de forçar limites e fronteiras que são tênues em muitos pontos, com a legitimação de uma reivindicação auto-identitária, ou a miscigenação, ou a doença étnica, como os nativos se fundem com os afrodescendentes. Então, isso é de uma dimensão bastante grande, né, pensar essas questões. Quais são as fronteiras das coisas hoje no Brasil? Quais são os parâmetros para você se autodeclarar indígena, reivindicar, fazer parte, buscar, construir um pertencimento, né? É claro que lanço este ensaio aberto para o todo e gostaria que este material pudesse ser inserido nos conteúdos dos cursos de nível superior, que estejam a lê-los nas pós-graduações, nos cursos de formação de professores e meios afins. Temos hoje como identificar por meio de dúzia de sujeitos indígenas que se expressam abertamente para o grande público, que tratamos de fato de um sistema extremamente complexo de visibilização de pluralidades. Temos artistas de ambos os sexos que sinalizam para uma estratégia ainda pouco evidente. Talvez o que se trata seja de uma guinada transgeracional, fenomenal e não modal. Não só pela idade dos sujeitos, mas pelo conteúdo, o teor de suas performances, de suas vozes e pelo crescente levante de artistas indígenas não binários ou os sem gêneros, né? Então, isso é uma questão que a gente faz questão também de trazer. A questão do gênero, da radicalização, do aldeamento ou a falta dele, o domínio ou não das línguas maternas de seus povos, de seus povos de origem, essas são questões latentes que podem e devem ser acolhidas sempre em uma perspectiva construtiva. Não posso deixar de assinalar para a questão da autoria, da autonomia do fazer artístico como uma voz dissonante do meio comum, sem deixar de sê-lo, da prática artística como um composto de atos mais elevados, como um conjunto ritualístico mais que mítico, chegando à pagelagem, como prática xamânica, curativa e psicomedicinal, como um conector para fatos históricos e como um disparador de sinapses para mundos que existem, mas não são como os que a gente tem acesso. Um artista ou um artista não se desenvolve com imposições. As imposições violentas podem ser muito perigosas para as mentes sensíveis de artistas. Por fim, não vou deixar de lembrar que em tudo há armadilhas e que nós, os indígenas, precisamos de uma armadilha para identificar armadilhas e, quem sabe, não seja exatamente a AIC, a arte indígena contemporânea, feita e contextualizada por seus próprios autores. Então, fizemos aqui a leitura, né, do ensaio. Você conseguiu aqui botar a imagem do site na tela, né? Tá aqui.
Então é isso, professor. O texto, por enquanto, ele está dessa forma, né? Um texto, como eu tentei dizer, que está aberto, nada muito concreto, e a ideia é exatamente essa. Acredito que tem questões que são pensadas, questões que estão aí no coração, no sentimento de muita gente, e que estão buscando também, dentro dos seus próprios tempos, meios e alcances, externalizar isso, né? Então, a arte indígena contemporânea, essa palavra, esse lugar, esse não lugar, ele acaba sendo e deve ser um lugar de acolhimento de todas essas questões que tem efeito na vida do indivíduo, especialmente, né? Eu tenho muito essa reivindicação da questão do indivíduo, da pessoa, do ser humano, e ao mesmo tempo essa pessoa acaba sendo diluída dentro de uma massa que se chama muitas vezes povo, muitas vezes comunidade, muitas vezes etnia, mas por fim o que pensa, o que sente cada mente dessa, cada artista desse, o que ele está querendo trazer para cá, o que ele está querendo dividir com a gente, partilhar. Então fica muito nesse campo. E esses textos eles servem de uma certa forma como uma provocação também, como um convite para que esses pensadores transformem esses pensamentos, essas energias em uma forma de linguagem que auxilia a conectar mais pessoas, né? Que é a escrita, a organização de um pensamento, de uma narrativa, no modo escrito, no modo de imagem, como tem essa imagem aí também do explorador, né? Que é da série uma vez a Amazônia. E eu percorri boa parte do território brasileiro com essa coleção debaixo do braço, e depois ela acabou indo para a Europa também, está por lá. Algumas pessoas se responsabilizaram por disseminar essa coleção, então, de uma certa forma, o nosso trabalho está abrindo caminhos para rodar aí o folhetinho a partir do nosso lugar, né? Do nosso lugar comum, a tão querida Amazônia. Salve, Jaider. Muito grata por essa partilha. Assim, a gente já tinha lido o texto, compartilhado o texto com as turmas, mas é muito bom ouvir a cadência da sua leitura, entremeada pelos seus comentários. Também a gente vai sendo envolvido aí nessa nuvem de pensamento também. As palavras vão se tatuando de algum modo, assim, né? Eu fiz algumas notas aqui que eu acho que gostaria de, enfim, lançar aqui a título de provocação. Depois passo a palavra para a Mara também, que deve ter algumas provocações, assim. A ideia seria que a gente tivesse orquestrado essa conversa junto com Juliana, né? Mas aí, por uma questão de horários, estamos fazendo isso em separado. Mas acho que não vai ser prejuízo nenhum. Eu acho que isso vai, na verdade, amplificar o debate, tornar as coisas mais interessantes ainda. Eu achei muito interessante essa observação de que a academia constrói teoria de acordo com as suas próprias estruturas, né? Enfim, inventa suas próprias leis e seus próprios sistemas de validação para se autovalidar de algum modo, né? E aí, ao mesmo tempo, você também fala de um desejo de que esse texto esteja sendo trabalhado nas graduações, nas pós-graduações. Então, eu acho que isso também já vejo isso já como uma estratégia, né, que é uma palavra também forte no seu discurso, né, da arte como uma estratégia, mas uma estratégia de infiltração nessa estrutura também, né? Então, já que a estrutura, já que valida as teorias de acordo com essas estruturas, então vamos nos infiltrar nessas estruturas, né? Então, enfim, se você depois pudesse fazer algum comentário sobre essa estratégia de infiltração na universidade, já que você anuncia isso no seu texto como algo que é desejável, né? A outra coisa que tem muitas imagens muito lindas, assim, né? Ao mesmo tempo que é um texto politicamente muito forte, é um texto poeticamente muito forte. Então, essa potência
poética e política indissociáveis, assim, é algo que chama atenção. E tem um momento que você fala o corpo como o alongamento de acúmulos históricos. Então, fiquei pensando um pouco nessa ideia do corpo como um lugar de inscrição de memória. E aí você fala aí de uma memória secular, não é uma memória só do seu tempo de vida, desse seu corpo de Jaider, né? Mas desse corpo Makushi. Enfim, se você pudesse falar um pouco desse acúmulo histórico do corpo, né? E, por fim, a questão da pagelança, né? De comentário que você faz que é menos místico do que ritualístico, né? Então não estamos falando de uma questão mística, mas de um ritual entendido numa dimensão quase de pagelagem mesmo, pagelança, como você fala, e associar então essa prática, essa estratégia e essa luta artística como também uma dimensão de cura, assim. Então, enfim, são esses os comentários que eu pontuei. Se passo para a Mara agora, se ela tiver. Talvez seja melhor, né, Mara? A gente junta tudo. O que você prefere? Eu acho melhor Não, a gente fazer comentário, não? Fala, já. Tá, pode falar. Diga. Obrigado, Paola. Gostei da sua sucinta análise, né? Então, eu posso começar pela ideia do corpo. Tem uma questão que a gente acaba sentindo e chegando para a gente por vários meios, a questão da identidade, né? Da reivindicação. Nesse sentido de querer pertencer, no primeiro momento, de se sentir parte daquilo, ao mesmo tempo de estar longe. Estou falando da questão em relação aos aldeados, ou dos desaldeados, ou das pessoas, dos indivíduos que sentem a energia da identidade, mas não conseguem ter uma relação com um povo específico, né? Então, e aí eu trago essa figura do corpo, né? Que o corpo, embora ele não tenha uma ligação direta com a questão da cultura, ele é parte da cultura, né? O corpo é cultura, nesse sentido. Então, embora a pessoa não saiba de que comunidade ela veio, ela não saiba que língua o povo dela fala, ou mesmo se ela pertence a algum povo, mas não fala a língua, o corpo é parte daquilo ali, né? O corpo é linguagem, então, e o corpo reivindica um território, não existe um corpo que fique flutuando, né? Ele acaba, mesmo se ele estiver flutuando, ele está ocupando algum lugar, algum espaço, ele está conectado de uma certa forma, né? Então são vários efeitos, armadilhas que acabam colocando esse corpo como algo que está avulso, né? Então são questões muito sutis, assim, que a gente eu pelo menos tenho buscado e pedido a ajuda das pessoas, dos pensadores, da turma da academia mesmo, que já está aí mais adiantada nessas leituras de sutilezas, né, de como a gente pode trabalhar essas questões, e o sentido ritualístico que eu tento dar, essa questão da pagelança, é um pouco isso, né? Os feitiços das coisas, como é que a gente consegue rastrear essas ligações que elas não estão, no primeiro momento, aparente, elas não estão numa frequência aparente, mas elas estão numa frequência onde é possível manter uma conectividade, né, uma ligação. É como se tivesse muita poeira em cima de alguma coisa, mas que lá embaixo daquela poeira tem raízes, tem conexões, e essas conexões elas acabam se possibilitando a partir desses corpos, né, a partir dessas reuniões de elementos que se juntar uma angústia aqui, uma expectativa dali, uma alegria dali, ela acaba constituindo e fazendo um elo possível de reconexão, né? Então é um pouco isso que a gente está vivendo e está tentando transformar isso em palavras, né? Que é levantar mesmo essa energia da reivindicação, para que a gente se questione mesmo, se estimule nesse questionar essa identidade brasileira, em questionar essa supremacia da língua portuguesa e tudo. E aí, esses textos, ele vem muito com essa relação, né, de que é também um trabalho de cura para mim, enquanto uma pessoa que
passou inicialmente pela academia, por uma graduação, e num segundo momento eu não pude avançar nisso. E até agradeço às pessoas que não me deixaram entrar no mestrado por 2 vezes, né? Porque talvez se eu estivesse na academia eu não tivesse desenvolvido essa forma de pensar, né? Então, é, quando me foi negado fazer o mestrado por 2 vezes, eu tinha certeza, tenho até hoje, que não foi por incapacidade, mas foi por uma questão de que eu realmente incomodava os professores e eu também, nessa época, trabalhava, não podia me dedicar à pesquisa integralmente, não poderia ser um bolsista, não podia apoiar aquele professor também enquanto um trabalhador da academia. Era Eu em acabei geografia dedicando. mesmo que você tentou já? Foi em geografia? Era geografia. Isso. Aí, nessa época, minha carreira estava começando a ficar bonitinha, aí eu preferi me dedicar à minha carreira e sabia que uma hora eu estaria de volta à academia, como está acontecendo agora, né? Então, de uma certa forma, embora não como pesquisador e muitas das vezes como objeto de pesquisa, estamos aqui dentro da academia e sei hoje com muito mais clareza que o que eu faço também é ciência, né? Também é geração de conhecimento e aí dá uma abertura também para exemplificar como a academia ela já está além dos seus campos, dos seus muros, né? Além do caderninho do antropólogo, da pasta de arquivos do pesquisador. A gente acaba entendendo de onde vem a ciência. Se a ciência vem a partir de nós podemos nos fantasiar melhor para aparecer mais composto, né? Ajudar nesse processo um pouco. Essa a intenção, né? Então, a intenção não é exatamente criar uma birra ou dificultar a vida dos acadêmicos, mas exatamente entender que acaba sendo, de uma certa forma, uma extensão disso aí, né? Dessa natureza e por ter essa consciência, busco ampliar isso, né? Ampliar isso cada vez mais, abrir e, e também por algum tempo entre os nossos povos a palavra pesquisador ela foi estigmatizada por várias práticas, né? De abordagem toscas que muitos anteriores fizeram que se a gente não cuidar, a juventude ainda acaba repetindo, né? Então, uma forma de auxiliar nessa abordagem e também aprender com isso. Pô, são muitas questões envolvidas numa performance só, muitos atos, né, desse teatro, de um teatro aberto, de um teatro construtivo, que a gente acaba não identificando e talvez nem seja necessário achar um começo, porque talvez não dê nem um fim, né, mas um ciclo que se retroalimenta, e aí o que tem de novo talvez é a nossa consciência enquanto parte disso tudo e também enquanto um ente que deve também se responsabilizar por isso e mudar junto, né, o rumo das coisas de uma forma em que a gente, como eu falei, não apareça sempre como o outro, né, mas como um complemento dessa vontade de descobrir mais, de colocar mais energia, né, e gerar outras formas de pensar e se situar no mundo. Acho que eu divaguei demais. Tá ótimo. Jaider, primeiro dizer que foi uma delícia escutar você lendo o seu próprio texto. Ele ganhou para mim uma outra cor, ele ganha um outro ritmo interno e ele ganha então outros sentidos também. Eu gostei demais de ouvir essa leitura. Acho que todo mundo que está acompanhando aqui vai ter essa sensação boa de ouvir seu texto nessa leitura feita ao seu modo. E realmente isso muda muita coisa. Eu queria puxar um pouco a conversa para um outro lado, que primeiro eu quero dizer que essas suas provocações para se pensar as questões da identidade em termos pensando no Brasil super elas são muito necessárias porque destampa um monte de coisa que está aí meio camuflada, meio esquisita e que essas questões como você disse, da identidade da pessoa no seu corpo sentir alguma coisa, mas essa conexão não é clara e tal, e procurar saber e toda essa violência, porque você começa o seu texto, uma parte do seu texto, você fala muito da violência, de nascer nessa violência e da violência que é histórica
que é uma violência enorme, uma violência já, né, colonial contra os povos indígenas que está até hoje, é uma violência cada vez maior e que se manifesta de várias maneiras. Então, quando você fala dessa violência, da violência da educação escolar, da separação, a violência né, das instituições, aí a escola, a igreja, a própria família, enfim, você traz várias questões que são muito importantes. E eu fiquei pensando que você, nessas suas andanças, naquela época que a gente andou, que você esteve aqui na UFBA, que a gente conversou um pouco, eu me acompanhei um pouco de longe, assim, e tal, e você estava também, uma das suas preocupações nessas andanças, você visitou vários parentes indígenas, vários outros povos indígenas espalhados nesse Brasil, esteve em alguns lugares e tal, e depois eu entendo que vocês artistas indígenas, que vão se reconhecendo, você fala, hoje tem muitas vozes, muitas dezenas de pessoas indígenas que estão chegando, falando. Então, também entre um certo movimento de reconhecimento dessas vozes dentro do próprio do mundo indígena, dos mundos indígenas. E eu acho que eu gostaria que talvez você falasse um pouco dessa estratégia dos artistas indígenas que se reflete em algumas coisas. Por exemplo, as lives preparatórias do Prêmio Pipa, a própria forma de chegar ao Prêmio Pipa, depois, né, essas intervenções, igual lá no Cura, agora, igual isso que você está aí se preparando para fazer em São Paulo. Então, acho que tem um movimento que ele vem se consolidando e que ele aponta para desvelar certas coisas que não estavam permeando a sociedade como um todo, e agora estão. Então, um pouco dessa questão da sua relação da sua busca, que você se dedicou muito a procurar aí em lugares, aí nas comunidades, aí nas aldeias, a visitar outros povos, a juntar artistas indígenas, a procurar. Lá atrás, eu me lembro do trabalho seu em Roraima, com os artistas de Roraima, artistas indígenas de Roraima, e aí chegar num outro ponto que você toca no seu texto, se você puder falar sobre isso, se tiver chance de falar um pouquinho sobre isso, que é essa discussão sobre a autoria, que você puxa lá no texto também. Eu acho que é uma discussão muito interessante, que ela traz elementos que podem ser muito interessantes e muito diferentes. Então, eu queria voltar a conversa mais para esse lado, desses mundos indígenas, dessa estratégia mais conjunta que está sendo elaborada, né? Isso em relação a essa proposta política de enfrentamento a essa violência histórica enorme, a essa violência que não para, né? Mas também a essa provocação consciente em relação a ver essa violência, em relação a se posicionar sobre ela e em relação às próprias questões de identidade que você já falou na sua fala anterior. Muito bem, professora. Então, eu sempre fui muito movido pela curiosidade, né? Acho que a curiosidade, junto com esse inconformismo, né, de não aceitar que a gente tenha que viver dessa forma, né? Não aceitar que a gente não pudesse simplesmente pescar naquele lago que estava tão perto da gente. A gente está aqui, o lago está ali, mas ele está dentro da fazenda e a gente não pode ir lá pegar peixe para comer, né? Por que isso? Por que a coisa é dessa forma e tal? Por que as lutas organizadas, elas fazem um papel fundamental, fizeram de nos trazer até hoje, mas como é que a gente vai atravessar, né? Aí chega um momento em que a gente percebe que a necessidade não é só mais ir no lago, né? Mas é atravessar o lago, chegar no rio. Aí quando você chega no rio, você tem uma fronteira geopolítica, que é a ideia de outro país, que você também não pode cruzar para ver o seu parente e tal. Então você cria várias barreiras. Estou falando isso numa dimensão física, né? Uma ideia de dimensão física e política. Então, como é que a gente vai arrumar um jeito de transpor isso, né? Talvez fosse arrumar um jeito de criar uma camada maior de lastro para poder suplantar toda essa superfície de bloqueio e chegar lá na frente, né? E você não faz isso sozinho. Para construir uma casa, construir uma ponte, você precisa de, no mínimo, 2, 3 pessoas, né? Para apoiar
a estrutura, um cava um buraco, o outro apoia a madeira, segura, enquanto o outro amarra. Então você precisa de pessoas, você precisa de outros corpos para auxiliar nessa transposição. E aí esse meu trabalho ele começa a partir de que eu acabo tendo essa consciência dessa grandiosidade, tanto das chances quanto daquilo que não deixa as chances se concretizarem, né? Então, é de fato uma extensão da guerra, é de fato uma extensão da guerra, né? E aí, então, nesse sentido, eu me vejo de fato como um guerreiro. Como eu fui apartado do meu povo, não pude fazer parte integralmente, falar a língua, manter aquela vida. Eu não perdi essa noção de que sou um guerreiro. Então, tenho que fazer alguma coisa. Então, eu fui colocado na escola para aprender, dominar o português, o pensamento do branco. Então, a partir disso, eu comecei a articular essa luta, né, que tem a ver com a minha trajetória, de estudar, de uma certa forma, me preservar a não me tornar mais um jovem pai de família igual aos meus pais, meus primos, meus irmãos. Então, eu acabo tentando preservar o meu corpo disso e tentando focar muito mais nessa memória. Aí venho para a cidade, aí faço toda aquela peregrinação de arrumar um trabalho, me consolidar por ali, ter essa autonomia, e aí depois, num segundo momento, já com uma espécie de respiro, pensar na minha produção que eu já vinha desenvolvendo, né, desde a infância, que eu venho produzindo texto e desenho, e jogando fora por estratégias, sei lá, não tinha onde guardar, né? E aí eu começo a ter acesso a essas linguagens mais propriamente de arte, sistema e tal, e consigo o edital, e aí esse edital ele é contemplado com uma bolsa, um dinheiro público, e o que aumenta ainda mais a minha responsabilidade, né? Então, se o sistema reconhece o meu pensamento, é porque existe aí uma chance de conexão muito grande, e essa chance ela não deve ser somente para mim, né? Então eu passo a olhar ao meu redor e começo a ver outros artistas propriamente já configurados enquanto artistas, pintores, e aí eu começo a convidar essa turma para a gente se reunir, né? Então eu organizo lá atrás o encontro de todos os povos, né? Que era uma ideia de, a partir da ideia de arte, da pintura, reunir vários elementos que a gente conseguiu reunir durante 3 anos. A ideia de artesanato, os cantos, as danças, as pinturas corporais, a forma de se organizar, a forma de caminhar na cidade como artes de deslocamento, né? Como arte de estar presente. E aí a gente faz o encontro de todos os povos. E aí, ao mesmo tempo em que eu sou convidado pela produção do Mira para vir para BH, né? Então eu venho para o Mira e encontro aquela diversidade toda com povos que com certeza os nossos ancestrais já sabiam da sua existência, já se conectavam, mas que foram apartados para a ideia das fronteiras. De certa forma eu estava vendo ali a reconexão de um momento que foi interrompido pela colonização. Então esses povos sempre se visitaram, os povos das terras altas desciam e os povos das terras baixas subiam, se comunicavam, trocavam, se influenciavam, existia toda uma relação muito complexa, muito completa, que foi interrompida. E aí aparece de novo, aliás, aparece a arte nos dando essa possibilidade de reconexão, né? Então, eu me vejo chegando em BH, e aí vejo também a aflição da equipe toda em acolher aquela quantidade toda de pessoas, de artistas, e aí eu já me jogo também, me voluntario no trabalho para acolher essa turma toda, apoiar a equipe também, que estava ali fazendo um grande movimento sem ter uma experiência anterior. Então eu ajudo nesse acolhimento, nessa organização, e acolher os parentes. E aí vem a sacada da grande árvore, né? Eu gostava de chegar cedo, né, no local da exposição. Eu tenho essa coisa da disciplina comigo, até hoje, né, essa coisa do compromisso, da disciplina e tal. Então eu chegava muito cedo, cheguei muito cedo, tomei um rapé lá com o IBAN, peguei um rapé com o IBAN, e aí tomei um rapé, fiquei por ali. Aí me desce, né? Desce lá de cima, não sei de onde, essa coisa. Pega uma tela, bota no chão e faz isso, né? Então, foi o que eu fiz. Pedi da Marinês um pedaço de tela, ela me deu, grampeei lá no chão do barracão e comecei a rabiscar árvores de todos os saberes, né? É isso aqui, aí tá, comecei a fazer a base do projeto.
E aí comecei a deixar tudo pronto e comecei a convidar outros artistas a interagir. Aqueles mais antenados começaram a entender, já começaram a fazer o seu trabalho. Alguns ficaram rindo quando eu falei que a exposição, que a obra poderia ser exposta na ONU. Ficaram brincando, aquela coisa que é muito comum entre a gente e tal. Mas do segundo para o terceiro dia, eu vi a coisa se transformando, né? A energia tomando de conta. E quando eu percebo que, além dos indígenas, tinham muitos, até então, não indígenas, por ali começaram a pintar e chorar em cima do painel, né? Aquela energia, eles começavam a olhar aquilo, começavam a se incomodar, e começavam a se emocionar, e realmente choravam. E aí começava a despertar neles, né, essa vontade maior de se conectar com suas raízes. Então foi muito forte, está sendo muito forte ainda, né, esse trabalho com a árvore de todos os povos. A ideia era que cada povo daquele, cada representante de povo deixasse ali que eu chamo de assinatura cultural, código do seu povo, da sua matéria, da sua origem. E o trabalho está aberto, né? O trabalho circulou, tem circulado. Já teve nos Estados Unidos, tem assinatura de alguns dos povos de lá, teve no meio da floresta amazônica também, e hoje ela está exposta na exposição Veshwa, né? Que é a exposição Nós Sabemos, é uma exposição de curadoria da Naine Terena, é uma exposição histórica, a primeira vez que a Pinacoteca se abre para acolher essa pluralidade toda, e que a Naine, enquanto uma mulher, doutora em artes, assina essa curadoria e acaba também conhecendo esse trabalho e colocando ele lá, nesse palco, né, desse importante momento. E aí a gente vai dando sequência, né? Você vê que é toda uma sequência de acontecimentos, uma sequência de eventos, né? A gente precisa fazer com que esse lugar que maneja a informação, a mídia, eles estejam conscientes, né? Que o nosso papel educativo, além de ir nas comunidades mais afastadas, menos acessíveis, levando essas ideias, né? Motivando as pessoas. Então você vê que o trabalho a ser feito é muito grande, né? Que a carência, a ausência de sentido, ou o distanciamento de um sentido mais comum, ele está, sim, nas aldeias por conta dos efeitos da colonização, em vários aspectos, alcoolismo, drogatização das coisas, banalização mesmo de tudo, até mesmo de onde essas coisas partem, né? Os museus, que há uma carência. E aí eu tenho feito uma verdadeira peregrinação também, dedicado o meu ouvido, o meu coração, o meu tempo a escutar o que tem para dizer, ou se não tem nada para dizer, os galeristas, né? Essa turma que maneja o mercado, que especulam arte, que usam arte para lavar dinheiro. Todas essas questões passam por esse trabalho, né? De fato, o meu trabalho ele não se especifica num recorte de nada, né? Eu não sou especialista exatamente de nada. E ao mesmo tempo eu tento pelo menos me desdobrar em vários personagens para poder capturar um pouquinho de tudo isso e tentar mesmo entender. E ao mesmo tempo que se entende um pouquinho, você já tem a obrigação, você já tem o compromisso de ir partilhando isso, né? Talvez muitas das vezes nada muito certo, nada muito claro, mas a intenção sempre facilitar nesses fluxos todos, porque de fato a gente vê que o discurso do homem branco, do homem indígena, do homem negro, ele deixa de ser importante quando a gente vê que o barco está afundando mesmo essa questão do fim do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem como abrir mão da questão da identidade, da questão de uma necessidade de reparação histórica. A gente está afundando aqui, o barco está se afundando, mas a gente está dizendo, nós vamos morrer junto, mas você sabe que você deve coisas para nós. Então, essa indignação ela sempre vai ser mantida, né? A gente vai ficar lá embaixo, começar a borbulhar a água, vai começar a afogar a gente está ainda nessa disputa, né? De que, poxa, então, são várias questões, são vários tempos que se reúnem e a urgência é muito comum, né? O céu vai cair em cima de todos exatamente, né? Seja índio, seja preto, branco, rico, milionário, gay, trans, travesti, ou hétero, qualquer coisa, vai tudo para o mesmo
no mesmo canto. Mas é isso que alimenta a mídia, é isso que alimenta a ciência, é isso que alimenta os nossos dias. Então a gente não tem como fugir disso. E ao mesmo tempo a gente tem que conectar tudo isso a uma urgência comum, cuidar das áreas preservadas de natureza, porque se a gente cuidar, a gente vai de fato viver um pouquinho mais, vai melhorar sim, vai ser possível que a gente deixe para as futuras gerações um pouco disso tudo que a gente já viveu, já desperdiçou. Então é isso, né? E aí, talvez a arte, com essa capacidade dela circular mais rápido pelas mídias, pelo fato dela ser livre, de ela estar ali trabalhando por conta própria, como, por exemplo, a gente sempre gosta de dizer, a Dayara Tucano, uma artista. A gente esteve em Bruxelas, numa turnê de artivismo, e fomos convidados a visitar um museu, e no meio da visita, a gente dá de cara com o manto tupinambá. Pá, o manto tupinambá. E aí, a Dayara sempre fala que conversou com o manto e perguntou com ele como era que ele estava, e ele falou: "Estou bem, minha filha, estou trabalhando. Eu estou aqui trabalhando, estou bem cuidado. Façam o trabalho de vocês." Isso é muito impressionante, porque é diferente de uma fala de lamentação, de uma fala de me roubaram, me expropriaram. Não, estou aqui, filho, estou bem, estou trabalhando, façam o trabalho de vocês. Muito, muito incrível essa história do manto. Isso Eu que... tenho uma coisa para falar do manto, né? Também, assim, enfim. Fiquei bem emocionada aí te ouvindo agora. Fiquei emocionada quando você falou isso, me considero um guerreiro, né? No seu texto você fala, eu sou só artista. Agora não sou só artista, mas a sua fala, tem um geógrafo na sua fala também, assim, tem um diplomata, tem um guerreiro, assim, são muitas figuras, assim. Só fazer um comentário, aqui na UFBA, a gente está com um grupo, assim, estamos agora, privilégio de ter a professora Mara conosco também, espero que ela se torne efetiva logo, mas tem o professor Felipe Milanês aqui também, que, enfim, tem uma atuação bem grande, numa pesquisa extensa aí sobre as violências contra os territórios de vida indígena. E aí agora a gente está trabalhando juntos num prêmio que chama Um Outro Céu, que até o Denilson Baniwa está trabalhando conosco no comitê artístico, e um dos trabalhos que foi contemplado com esse prêmio, que inicialmente essa exposição ela vai ser uma exposição online por conta desse momento pandêmico, mas enfim, tem projetos da gente expor isso no ano que vem, até numa parceria com a Inglaterra. É um manto tupinambá que foi feito pela Glicéria Tupinambá. E ela fez um manto com 2.300 penas, e assim, é de uma riqueza, e ela escreveu um texto lindíssimo sobre o processo de confecção, de feitura desse trabalho. E ela fala, assim como Dayara, ela diz que ela foi até a Europa, entrou no museu e que o manto falou com ela também. E ela fez o manto, ela fez algumas fotos do manto e mandou para nós. E eu que estou ajudando a montar o site e tal, as primeiras fotos que ela mandou, eu falei, incrível o trabalho, mas se fotografou o manto dentro de casa, depois está ali no pátio, do lado de uma pedra, não era melhor tentar encontrar um espaço onde o manto fique mais destacado e não esteja essas interferências? E aí ela falou uma coisa que eu achei incrível, ela disse, mas esse manto, na verdade, ele é uma roupa de camuflagem. Então a ideia não é a gente destacar o manto, mas a gente o manto ele tornar de um certo modo parte da paisagem, né? Ele se diluir dentro da paisagem. E aí foi tão bonito porque eu fiquei pensando muito nesses confrontos de formas de pensar, né? Uma forma de pensar museológica que pretende isolar, né, aquilo que vai exibir, né, descontextualizar, e uma outra maneira de pensar que é apresentar o trabalho dentro do seu contexto, assim. Então, estou falando isso só, já que você puxou o manto, aí eu trago o manto aqui, e aí a gente vai ter esse manto
vai ser o único manto que vai estar no Brasil, né? Porque acho que são 2 que estão na Europa. E aí agora a gente vai ter um manto no Brasil, confeccionado por Glicéria, e que vai ser exposto de um outro modo. Assim. Ela já concluiu o trabalho? Ela já concluiu, tá uma coisa deslumbrante, Jair, tá deslumbrante, assim. Curioso para É, ver. Vai ser o cacique Babau que vai vestir. Então ela fez o imagina, manto para ele. imagina, Então o as manto, fotos são todas com o Babau vestindo o manto. imagina, o manto tecido pela Glicéria, vestido pelo cacique Babau, né, ambos tupinambás. Se a gente pensa, por exemplo, se a gente pensa quem é o povo tupinambá, se a gente pensa, né, simplesmente nos registros históricos desse povo, se a gente pensa lá em 1530, sabe, no Cunhambebe, no Aimbirê, nos grandes guerreiros que estavam à frente daquela confederação dos tamoios, que eram tupinambá, é incrível a gente pensar isso e a gente pensar na Glicéria falando que o manto é um manto para camuflagem. Eu achei isso sensacional, uma Lindo. ideia incrível. E emociona a gente mesmo. Como emocionou demais agora também quando o Jaider falou, mas eu sou um guerreiro. Eu fui criado fora do meu cotidiano da aldeia e tal, porque eu fui para ser preparado para entender o mundo dos brancos e tal. Depois tive meu emprego, né? Mas eu sou um guerreiro. E esse guerreiro, ele atua nesse campo que eu achei muito lindo que o Jaider falou, que o campo da arte talvez seja isso, né? Essa possibilidade de um diálogo diferente de outros campos. Talvez nesse campo seja possível a gente imaginar algum tipo de diálogo não hierarquizado, não, um diálogo mais verdadeiro, né? Desses mundos, desses encontros. Eu me lembro muito bem também que lá na Mira, Jaider, foi uma experiência muito forte para todo mundo que participou, né? Uma das coisas da Mira era um convite para mirar, para você entrar na miração do outro, para você entrar em outro mundo. Então, como um processo de cura, cura de tudo, porque cada um se cura a si, está curando sabe, as relações, de certa maneira curando o mundo, porque são processos que eles têm a ver com transmutações, com metamorfoses, né? Com processos muito fortes e que digamos assim, esse espaço da arte talvez seja um espaço realmente que permita esse diálogo mais verdadeiro. Como essa imagem que você usou, estamos todos caminhando para o fim do mundo e o barco vai estar afundando e a água vai estar aqui, todo mundo vai estar no mesmo barco, mas lembrando, olha, tem dívida aí, viu? Não é bem assim, olha, nós estamos afundando, mas não foi nós que largamos o céu não, viu? Nós ficamos segurando, tentando segurar. Agora, então é esse chamado para todo mundo ajudar a segurar o céu, no sentido de segurar o que tem ainda de natureza nesse planeta, que é a nossa casa comum, é o nosso barco no qual nós estamos, e ver se a gente altera o rumo, porque o rumo ele está meio suicida mesmo, né? Ele tá meio... E nesse sentido, a potência da arte indígena contemporânea, e você falou muito sobre esse termo, esse conceito, e por que usar arte indígena contemporânea, eu gostei muito do seu texto lá e depois da sua fala aqui, e estou concordando muito. Acho que lá na Mira, quando se usou arte contemporânea dos povos indígenas, tinha uma intenção de dizer para as pessoas, de trazer para as pessoas a contemporaneidade, justamente dos povos indígenas da sua arte, porque ainda era uma coisa que vista como uma coisa muito do passado, né? Muito de longe, ou muito hierarquizada de uma maneira muito negativa. Mas quando vocês, artistas indígenas, nessa trajetória, né, que vem, sabe, se potencializando muito nessa última década, não sei. E aí vocês, através do seu texto, trazem essa afirmação, arte indígena contemporânea, porque o contemporâneo não cabe, porque é profundamente, historicamente muito maior, vem de muito longe e projeta para muito mais para frente. Então, essa ideia da trajetória toda histórica é muito, muito, muito forte. Tem a ver com essas questões todas né, de percepção do conjunto, de autoria, de tudo isso que eu acho que a arte indígena, ou a arte indígena contemporânea, como você nomeia, vem provocando os nossos pensamentos. Se a gente pensar que a provocação um pouco para todos nós, né, brasileiros, que habitamos esse território, de tantas línguas, de tantas culturas, e, no entanto, com essa ideia de homogeneidade tão inculcada, tão forçada,
né? E na qual a gente perde de perceber as nuances e as sutilezas e as grandes possibilidades de percepções, né? De percepções de outros mundos possíveis, né? Então, esse seria meu comentário, Jaider. Eu estou muito, sabe, muito agradecida por essa conversa. Acho que, não sei se Paula também quer falar alguma coisa, assim, porque eu estou vendo que a gente está chegando mais ou menos num tempo que já deve estar dentro do limite do que a gente pensou em levar essa conversa. Poderíamos continuar conversando por horas, porque conversar com o Jaider, além de ser um grande prazer, é um privilégio também muito grande. E eu tenho certeza que todos que participarem aqui à tarde na nossa conversa vão estar deliciados também com essa possibilidade. E tem muitas pontas dessa conversa que podem ser retomadas e possivelmente serão. Então, Jaide, eu estou num agradecimento profundo, mas profundo mesmo aqui, e acho que todo mundo vai, sabe, entra no site lá do Jaider, dá uma passeada, quem não conhece, procura conhecer, e vamos ficar atentos, porque os artistas indígenas estão nos dizendo coisas, estão nos dizendo muitas coisas. Eles não dizem só por si sós como pessoas únicas ou corpos separados, eles trazem para nós vozes muito potentes, vozes muito profundas, vozes muito coletivas, e que a gente precisa realmente se deixar permear, né? Se deixar tomar conta por aquilo, ser tomado por aquilo, né? E procurar enxergar, procurar mirar com outros olhos, né? Abrir um pouco mais, pingar aquela ervinha que pinga assim, ó, e você enxerga tudo de outro jeito. O que o caçador usa, né? Para enxergar a Passananga, natureza, pimenta. para enxergar, arder pra caramba e depois você enxerga o mundo de outro jeito. E é isso aí, tem que passar uma dorzinha para enxergar de outro jeito. Então, da minha parte é isso, não sei se Paula também quer fazer algum comentário. Não, eu não queria era acabar a conversa, não. Tenho que sair, professora, resolver outras coisas. Tá certo. Sou grata também, só eu, como a Mara falou, eu acho que a gente vai continuar ainda essa conversa. Como falei, temos aí esse projeto aí do Prêmio Um Outro Céu, que a gente tem uma ideia de fazer uma série de rodas de conversa também. Aí, enfim, tem uma série de artistas, alguns deles que já estão dentro de um circuito de arte, como a Arissana Patachó, que também é doutoranda na UFBA em artes, né? Aí tem uma série de outros, tem Lei de Pancararu também, enfim, uma lista grande, são 14 artistas premiados, e a gente espera até o final do ano concluir o site. Então, estou aproveitando para partilhar aqui com vocês, porque é uma pesquisa que atravessa um pouco aqui a prática que a gente está fazendo nessas rodas e nessa componente aí que é ofertada junto com Mara. E nessa exposição ela integra também um mapa dos conflitos, né, que se acirraram aí nesse momento de pandemia. Então, a ideia é também, com esse projeto Um Outro Céu, fazer um território comum entre arte e guerra. Então, fazer uma leitura desses trabalhos dos artistas indígenas através dos territórios e através dos conflitos, entendendo a arte nessa dimensão estratégica de luta, de guerra. Então, eu te agradeço demais, Jaider, pela inspiração, pelas palavras, sim, pelas ideias. Acho que foi muito inspirador mesmo. E espero que a gente possa continuar essa conversa num outro momento. Certamente. Então, obrigado mais uma vez, né? Foi muito prazeroso estar com vocês. Foi realmente prazeroso ter esse tempo todo, 1h15 para expandir as ideias, né? A questão do tempo é sempre uma complicação, né? Povos indígenas têm o tempo como um aliado, né? Sempre o tempo, eu estou aqui, diz o tempo, eu estou aqui, precisa mais, está aqui, né? E aí o mundo branco, não tem tempo, acabou. Não existe essa possibilidade de dar vazão às ideias, ao pensamento, e tentar deixar que a energia se faça presente no tempo dela mesma, né? Então, agradecer a todos, espero que consigamos passar o vídeo todo, né? Ficou um vídeo comprido para a realidade
das lives, mas acho que vai ficar gravado isso Não, na internet, mas então, tranquilo. em outro momento as pessoas que têm que ouvir vão acabar ouvindo, né? Então, gratidão mesmo e queria que vocês se alegrassem comigo. Saindo daqui, eu estou indo para uma reunião no MAN para a gente trabalhar assinar uma curadoria para 2021, que vai ser um outro grande desafio, né? Um outro grande momento desse ciclo, uma reverberação que está se ampliando cada vez mais. E também dizer que a questão com a ciência acadêmica, ela acaba se resolvendo por conta própria, né? Eu vou falar porque a Maria Inês já falou no Facebook, que é a minha candidatura para receber o título de notório saber, né? Nível de doutor, pela Academia de Belas Artes da UFMG. Então, vou, de um certo modo, ser doutor. Obrigado, Muito gente, bem, obrigado. Foram muito maravilhosos. bem. Drible no sistema. Driblando o sistema, exatamente. Isso aí. Então tá bom, Tchau, Jaider. tchau. Fique bem, boa sorte lá, viu? Axé aí nessa reunião. Muito axé. Até. House, house. House, house. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, Maré. Encerrei a transmissão. Ainda bem. Jaider tinha me mandado um recado dizendo que ele não podia passar mais que 60 minutos conosco. Ah, entendi. Porque eu já estava falando assim, a gente fica 2 horas aqui com ele. Ele tinha me pedido para não passar, porque ele precisava sair para preparar esse negócio do MAN. Ele estava um pouco agoniado, ele queria que a gente tivesse começado às 9, porque ele... Aí, assim, eu vi que ele começou a ficar olhando para trás e tal. Aí eu pensei, bom, ele já me avisou que não podia ficar, né? Claro. Então, mas, assim, é incrível isso também. Ele está hoje com toda a atenção dele voltada para essa questão do MAN, que ele vai fechar hoje. Hoje é o momento da grande reunião. Mas é impressionante essa concentração em que ele entra na conversa com a gente e entra com toda a energia, com todo, sabe? É uma coisa, assim, linda de ver, né? Muito legal. Nossa, o Jaider, cada vez eu acho, assim, a figura mais incrível. Foi muito bom, né, Paula? Eu gostei muito da conversa. Eu gostei muito. Não, ele é incrível, né? Tínhamos outros assuntos para tratar. Eu tinha anotado mais algumas coisas, inclusive as provocações que eu fiz, que ele não deu tempo dele entrar.